Pediram para mim comentar, então eu vou comentar uma matéria que saiu que diz o seguinte: é o título da matéria. Sem auxílio psicológico, policiais civis morrem mais por suicídio. O que nós vamos tirar dessa matéria? Vamos analisar primeiro o que é o suicídio em si. O suicídio é a desistência de tudo que significa viver. Em primeiro lugar é isso. Em segundo lugar, é um crime, porque você atenta contra a primeira e mais nítida lei natural, que é a de manutenção da própria vida. E terceiro, é uma agressão contra a sociedade, porque você vai criando um caminho, uma mentalidade, né, que permite a violação da vida. Se o suicídio passar a ser considerado uma prática normal, você está com o enfado da vida, você tira a própria vida. Em breve nós podemos estar com certos países que permitem o suicídio assistido, o suicídio planejado, né? Agora, o suicídio não é um mal do Brasil. Existe uma florestinha lá no Japão que quem quer se matar vai lá, encosta o seu carro e tira a própria vida. O que nós estamos assistindo é um dos muitos frutos nefastos de uma civilização que perdeu o sentido da vida porque depositou todas as suas esperanças na matéria, nos bens materiais, que perdeu a capacidade de enxergar, sem dúvida, um céu acima de si e um inferno abaixo de si. Agora, vamos entrar mais nessa questão. Por que é que o suicídio afeta tanto as forças de segurança do Brasil? As forças de segurança. Não é só o fato de que eles têm à disposição deles um instrumento muitíssimo adequado para tirar a vida, né? Embora esse seja um fator. Só que é parte da natureza daquele trabalho. Você não pode desarmar o soldado, né? Agora vamos tentar entender um pouco o que acontece. O que acontece é que há o recrudescimento constante de uma guerra sem perspectiva de vitória, tá? E por que não há uma perspectiva de vitória? Por quê? Bom, vamos primeiro falar de outra coisa antes de falar de por que não há uma perspectiva de vitória. Se nós formos buscar um caso análogo ao que acontece na questão das forças de segurança, nesse aumento da depressão dentro das forças de segurança, eu tentei achar um caso análogo para dar de exemplo, e o melhor que eu encontrei foi o caso da Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã, se você vai recolher ali as memórias dos veteranos, a grande maioria deles não temia tanto o exército norte-vietnamita quanto temia os Vietcongs, que era a guerrilha norte-vietnamita, né, instaurada no sul do Vietnã entre a população civil, né? E o que eles mais temiam dessa guerrilha era o estado mental que eles proporcionavam, né? Porque uma vez que eles estão ali penetrados no seio da sociedade, você não sabe de onde e por que forma virá um ataque. E aquilo te deixa num frenesi constante, num alerta constante. Vocês já pararam para pensar o que é viver, né, temendo que de repente você leve um tiro pelas costas? Então, todos os policiais que eu tive o prazer de conhecer, antes até de ingressarem nas instituições militares, nas academias militares, ainda quando estudavam para prestar as provas respectivas, todos eram grandes idealistas, né? Grandes idealistas, com grandes projeções do que é a grandeza, a glória da profissão. E de fato há uma grande glória na profissão, porque o fato de você estar colocando sua vida em risco em benefício dos outros é louvável. O problema é que quando você percebe o tipo de guerra em que você está entrando
e nota a ausência absoluta de uma perspectiva de fim próximo. E nota o recrudescimento dela. A cada momento, você se pergunta se aquilo está valendo a pena. E o que acontece? Vamos lá. Qualquer medida disso que o governo chama de segurança pública é um recrudescimento do conflito em si. Do conflito em si. É fácil você chamar 2.000 soldados a mais, contratar mais investigadores, etc. e tal, para tentar combater a engenhosidade do crime organizado, que vai se adaptando. O problema é que não importa o que as forças de segurança façam. A engenhosidade da outra força vai se sobrepor em algum momento e vai ser necessário novas medidas. E aí a outra força se sobrepõe, vem novas medidas. E no meio desse fogo cruzado está a população cobrando que essas forças legais, né, sejam responsáveis pela sua vida, né, pela sua segurança. Para alguém responsável por proteger vidas, perseguir criminosos grandes, nada deve ser tão ruim como ser chamado de incompetente. Não por uma falha sua, mas por um problema sistêmico, burocrático, que são os problemas de uma justiça lenta, de uma justiça falha, de uma justiça que não dá o melhor combate, a melhor assistência aos soldados que manda para o campo. Né? No Vietnã, os americanos chamavam os políticos de tio açúcar, em detrimento do tio Sam, porque eles eram fracos, moles, morosos, preocupados com a opinião pública e não viam os fatos. Se você vê a história daquela guerra, ela é muito interessante, porque você vê que se você vai recrudescer a guerra, o combate em si, você tem que fazê-lo ao extremo, porque não fazê-lo é abandonar as pessoas, é abandonar o seu exército e é condenar aqueles que você mandou para lá à morte. Mas fazê-lo também tem um custo grande, terrível. Muitas vidas vão se perder. Quantos inocentes não morrem no meio do fogo cruzado? Agora, nada disso é o que realmente está no centro da questão. O que está no centro da questão é a seguinte: o crime organizado, tal qual age na chamada guerra simétrica, tal qual eram os Vietcongs, eles não estão conquistando territórios um após o outro para chegar à vitória. Mas, do mesmo modo como os Vietcongs eram ligados a uma ideologia, né, a ideologia deles ainda era uma ideologia de grupo. Portanto, o governo podia emitir livros, notas, etc., para desfazer aquela ideologia, mostrar a falsidade, talvez desmobilizar os soldados que aquela ideologia mobilizou. Mesmo assim não dava certo. Por que não dava certo? Porque questões mais intensas já estavam envolvidas. Porque questões de ordem pessoal. Morreu um parente seu num bombardeio, você quer se vingar, você simplesmente confunde o que você está fazendo com lutar por independência. E agora vejam, as pessoas que ingressam no mundo do crime, eles têm a sua ideologia particular. Cada um deles toma por bem que não há outra saída. Eles querem ingressar naquele caminho porque eles querem chegar a um estilo de vida, determinado. Então, eles julgam que aquele caminho violento é o caminho com quem eles vão conseguir fazer isso, se envolvem numa situação terrível e acabam mortos ou presos. Não importa. O que acontece aqui? Sempre que alguém morre, o que se comemora não é a morte. O que se comemora é que a vida inocente foi preservada. A vida do inocente que não tinha nada a ver, que estava sofrendo um ataque, né? Um ataque que não esperava, devido a uma ação que foi planejada, decidida e fez opção por ela. Então,
se você escolheu fazer uma atitude violenta para roubar, se você sofreu ali o revés das forças de segurança, morreu, né? O que se comemora ali é a preservação da vida do inocente. Né? Não é a morte em si, porque isso não é comemorável. E também não é comemorável e nem um pouco louvável que uma decisão tão impensada tenha sido tomada. Uma decisão tão ruim tenha sido tomada. Não vou dizer que impensada, é pensada. Vejam os grandes crimes planejados, é pensada. Mas o fato é que vamos voltar para o centro da questão. O que Plínio Salgado chamava de espírito burguês. Você tem todos os dias, na arte, na literatura, na imprensa, nos reality shows, o culto da imbecilização. O culto do ter sempre mais, ao invés de ser sempre mais, como advertia o Papa João Paulo II. Você não enxerga mais a sua dignidade. O que você vê é que a dignidade depende do que você tem. A dignidade foi condicionada às coisas. Portanto, é melhor quem mais coisas possui. Não importa os meios, porque tendo aquilo, uma vez tendo aquilo, os meios que você utilizou para chegar naqueles fins serão justificados. Então você cria um repúdio, um ódio à humildade. Mesmo que você fale nas letras das músicas, nós temos que ser humildes, temos que ser humildes, temos que ser humildes. Se você está ostentando um estilo de vida absurdo, impossível, né? Impossível. Você sabe que é impossível. Você contrata uma equipe para gravar aquilo. Né? Você não vive aquilo. Aquilo é uma ilusão vendida. Né? Mas quando tudo favorece esta ilusão, se corrompe a essência do viver. Vivemos para quê? Né? Para ter coisas. Um policial que, em virtude da... Então, o que acontece? As pessoas ingressam cada vez mais no exército, né? Contra as forças de segurança. A guerra só vai se recrudescendo e você melhorar os meios de se combater no campo não vai evitar que soldados cheguem lá. Está entendendo qual é a questão? A grave questão. Bem, então, o que vai acontecendo? Você tem, por exemplo, pensa como que é um Big Brother da vida. É o culto da imbecilidade. Mas um cara que sai de lá consegue se tornar deputado. Porque esse culto da imbecilidade, você que está em casa aí reclamando do recrudescimento da guerra contra o crime, porque perdeu um filho para o crime, ou porque você é um soldado, se você cultua a imbecilidade que está sendo ensinada, que está fazendo as pessoas se confundirem com uma coisa, como todo o resto é coisa, você financia, você colabora e você está ali dando a entrada maior para que o suicídio permaneça crescendo no nosso país. Por quê? Porque quando a pessoa percebe que a vida, todos os valores, nada há, tudo é o material. Os padres são corruptos, os pastores vão ser corruptos, todos são corruptos, os políticos são corruptos, todos aqueles que têm primor, que deveriam ter primor pelos bens morais que estão ligados ao que é espiritual e que conduzem à vida eterna. Quando tudo isto é corrupto, porque o dinheiro foi posto acima de tudo, servir a dois senhores e se escolheu servir Mamon, então você diz, bom, o que importa são só as coisas, o mundo são as coisas, eu não tenho coisas, eu sou uma coisa como tudo é coisa, minha dignidade é baixa, é ridícula porque eu não tenho bens materiais, então portanto eu fracassei na vida. E a vida é ter, possuir, eu não tenho, não possuo, eu não mereço viver. E quando alguém chega a esse grau de conscientização,
Psicólogo, família, amigo, eles só podem fazer uma coisa. Ou eles mostram que você não é uma coisa, e sim um alguém amado por Deus, que está na vida para lutar, para merecer eternidade. Se eles não mostrarem isso, eles não servem de nada. Mas isso poderia ter sido mostrado lá atrás, na família, bem estruturada. Podia ter sido mostrado na escola. Podia ter sido mostrado em filmes. Podia ter sido mostrado em novelas, que seja. Né? Se nós não confundíssemos na sociedade, né, o crítico com o pessimista, o artista com o exibicionista, né, o político com o oportunista. Não confundíssemos a paternidade com a amizade, a liberdade com a libertinagem. Se nós pudéssemos combater os inimigos da liberdade, que usam dessa liberdade para destruí-la, querendo dizer que há liberdade de expressão para envenenar os filhos da nossa comunidade, os jovens da nossa comunidade. Só há um meio de acabar com isso, e é lutar pelo primado do Espírito, organizando para isso os quartéis deste primado, que são as famílias bem estruturadas, que tenham em Deus o fim das suas vidas. Então o policial talvez entenda que mesmo que haja todos esses problemas na carreira, é digno que ele enfrente todos os dias aquele mesmo crime, todos os dias aquela mesma situação. E talvez, né, a humildade sendo elevada, sendo vista, né, de acordo com a ordem do Eterno, as pessoas sintam menos atração pela futilidade, a fugacidade dos bens materiais e menos pessoas ingressem nesse exército sem retorno do crime organizado. Então é desta forma que você salvará seus filhos da violência, levando-os para ver os bens maiores do Espírito. Seja exemplo, exemplo de homem, de pai, de você que é mãe, seja exemplo de mãe, de mulher. É assim que nós vamos combater a mentalidade do suicídio. E talvez, depois de valorizar tanto os bens do Espírito, as carreiras se tornem menos corruptas, a justiça se torne mais forte, a sociedade se conscientize da necessidade de lutar contra esses falastrões, esses oportunistas da liberdade que usam a liberdade para destruir nossa liberdade. E então, talvez a longo prazo, nós consigamos resgatar um pouco do que deve ser a dignidade com que se rege a legítima harmonia social. Pelo bem do Brasil, Anauê.